Quarto ano, bom dia. Hoje nós iremos produzir aquela redação proposta pelo CODEMA, que a dona Érica já enviou antes, né, as instruções. Eu peço que vocês leiam, assistam o vídeo, né, que eu já enviei hoje, leiam todas as informações para facilitar na hora de produzir. Qual que é nosso tema? Né? É sobre a árvore no espaço urbano, as árvores na nossa cidade. Então, vamos pesquisar, vamos prestar bastante atenção no vídeo enviado, no assunto, no bem que as árvores nos traz, né? Tudo de bom que ela nos proporciona. O que está acontecendo, né, com as árvores? Como que estão as árvores na nossa cidade? São plantadas em grande quantidade, né? A população cuida dessas árvores. O que deveria ser feito? Como deveria ser feito? Como preservar, como cuidar, o que fazer para aumentar, a importância delas, né? Tudo isso a gente tem que analisar para fazer uma produção legal. E eu vim hoje falar um pouquinho mais sobre conto. Nós já estudamos, né? E nesse PET 3, eu vou falar mais um pouquinho para relembrar vocês, fixar e ficar mais fácil para poder produzir a redação. Quem conta um conto aumenta um ponto. Vocês já ouviram essa frase? Então, sabe o que é um conto? Como podemos diferenciar o conto de outro tipo de texto? A gente lê vários textos todos os dias, né? Mas como que a gente sabe diferenciar qual que é um conto? Vocês lembram, ou vocês, né, acontece ainda hoje com vocês? Aquela historinha que seus pais te contam quando você vai dormir, ou aquela que você já ouviu, que seu pai te contava, que a vovó contava, que o vovô contava, a mamãe, né? Aquela que a gente ouve antes de dormir? Então, aquelas que provavelmente você já escutou ou leu na escola. Pois bem, elas são contos. Os contos são conhecidos por serem histórias curtas. Eles são pequenos, né? Que após a gente ler ou escutar a gente consegue contá-lo depois, sem precisar estar com o livro na mão. Então, é isso que nós vamos produzir hoje, né? O texto, ele é escrito de forma rápida, né? Frases curtas para não ficar sem sentido, mas nós temos que ter todo um controle aí para o nosso texto ficar legal, né? Eu já disse isso antes, porque a nossa história, o nosso conto, ele tem que ter início, meio e fim. Como a gente vai falar da árvore, olha, conto, ele tem que ter a introdução, o desenvolvimento, o clímax e a conclusão. Na introdução, o que nós vamos colocar lá na introdução? Isso, depois que você tiver colocado o título, né? Vamos colocar o título. Dona Érica vai passar outros detalhes sobre como colocar os dados de vocês antes do título, tá? Vou mandar depois em outro vídeo, ou até mesmo escrito. Aí vocês vão colocar o título e vão começar, né? Com parágrafo, as instruções que a dona Érica está enviando antes, leia, lá tem tudo direitinho como começar. Na introdução, vocês vão colocar, introduzir o personagem, né? Nós temos aí, principal da história é a árvore. Mas como que você vai colocar aí essa árvore nesse conto, né? Depois vem o tempo, quando que aconteceu? A gente não começa lendo, geralmente, assim, um certo dia, uma tarde, né, uma bela manhã. Geralmente, a gente começa lendo um conto dessa forma. Mas como que você vai colocar o tempo? Quando aconteceu essa história? E o espaço? Que local? Você está referindo a árvore em que espaço? Da nossa cidade, né? No nosso espaço urbano. Então, você vai começar a contar a história que você quer relatar nesse conto. Depois vem o desenvolvimento. O momento em que algo começa a acontecer. O que você vai contar sobre essa árvore? É a preservação? Lembra que nós estamos concorrendo, é uma proposta de concurso, né? Então, vamos analisar antes de começar, para a gente saber direitinho como colocar as palavras e contar uma história legal, né? De preservação, porque nós vamos colocar que cortou tudo e tá legal, que isso é certo? Não, né? O nosso principal foco é o quê? Preservar a natureza, cuidar, né?
Então, no desenvolvimento você vai relatar isso, o momento em que algo começa a acontecer. O que vai acontecer com essas árvores, né? Ficamos surpresos à espera do que está por vir. É uma surpresa. Sempre que a gente começa a ler uma história, a gente não fica em surpresa. O que vai acontecer? Sobre o título, a gente já sabe o que vai falar na história, um pouco. Mas o desenrolar da história está aqui, ó, no desenvolvimento. Mas para isso tem que ter o clímax. O clímax é o quê? Um conflito, né? Qual é a nossa preocupação em relação às árvores? Né? O que nós podemos fazer? É o momento mais tenso da narrativa, podendo ser aquilo que esperamos ou não. Né? Nós vamos encontrar uma solução? O que realmente aconteceu para que a gente agora encontre uma solução para o problema? Porque depois desse desenrolar aqui, desse momento, né, da história principal que acontece no desenvolvimento e no clímax, vem a conclusão. Revela o final da história, a solução para o conflito. Pode ser de vários modos. Pode ser um final triste, alegre, engraçado, né? Vocês vão escolher tudo isso. Então, vamos fazer com bastante atenção, estou à disposição. Faça com muito capricho.